Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bom dia a todos. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos neste dia em que essas crianças vão entrar para a igreja como batizadas. Faço uma saudação aos padrinhos, aos familiares. Você recebeu uma folha com o rito, então é muito importante você acompanhar o rito, responder bem forte e também percebermos que esta é uma celebração. Então que nós possamos rezar, concentrar, também pedir a graça de Deus sobre essas crianças que serão batizadas. Viemos até aqui, caríssimos irmãos, para realizar com alegria uma celebração. De fato, vamos hoje abrir uma nova fonte do batismo e administrar a estes eleitos de Deus o sacramento da regeneração, a fim de que possam, pela misericórdia de Deus, ingressar na igreja, que é o seu povo, de participar, que é o seu povo de particular propriedade, unir-se com Cristo, que é o primogênito entre os muitos irmãos, e finalmente, por receberem o Espírito de adoção, orar a Deus Pai com o novo título de filhos. Ó Deus, que pelo mistério da regeneração não cessai de multiplicar o número de vossos filhos, concedei a todos os que renasceram por esta fonte de salvação, mediante a santidade de sua vida e dos costumes, glorificarem o vosso nome e aumentarem a santidade da Igreja nossa Mãe. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então peço que os padrinhos, os pais, voltem o olhar aqui para a fonte batismal. Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a estas crianças e as receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Que nome vocês escolheram para elas? Pode dizer alto, em voz alta, o nome das crianças, começando aqui pelo primeiro banco. Bendito seja Deus para sempre pela vida dessas crianças. Queridos pais e mães, o que vocês pedem na Igreja de Deus para seus filhos e filhas? Batismo, A bênção de Deus, a força do Espírito Santo. Pelo batismo, estas crianças vão fazer parte da Igreja. Vocês querem ajudá-las a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, querem ser uma comunidade de fé e de amor para estas crianças? Nosso sinal é a cruz de Cristo, por isso vamos marcar essas crianças com o sinal Cristo Salvador. Então, neste momento, eu vou fazer o sinal da cruz na testinha da criança, depois os pais, os padrinhos também fazem o mesmo.
Ó Deus, por vosso amor, participamos do mistério da paixão e ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo. Fortalecei-nos no Espírito Santo, para que caminhemos na vida nova, por Cristo nosso Senhor. Assentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. E agora, escuta, servo meu Jacó, e Israel meu escolhido. Isto diz o Senhor que te criou e te formou desde o seio materno, teu auxiliador. Não temas, servo meu Jacó, meu dileto, a quem eu escolhi. Derramarei água sobre a terra sedenta, riachos pela região árida. Infundirei meu espírito em tua descendência, e darei a minha bênção a teus filhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhoso conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Exultemos de alegria. Como
deixar vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Tenha bondade de se sentar, por favor. Queridos irmãos e queridas irmãs, neste domingo dentro da oitava do Natal, nós estamos celebrando a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, e hoje, de forma especial, nós estamos aqui para celebrar o batismo dessas crianças e também dar a bênção para a nova fonte batismal aqui da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. O batismo, ele é muito importante. Na verdade, é o início para a vida cristã, é a porta para os outros sacramentos. O batismo, que sempre nos caracteriza como cristãos, como da família de Deus, como pertencentes ao reino do Senhor. Então, o batismo tem a sua importância em nossa caminhada discipular, em nosso conhecer a Cristo e principalmente em fazermos a vontade do Senhor. Celebrarmos o batismo é darmos graças a Deus pela vida dessas crianças que estão aqui hoje, crianças que vão se tornarem filhos e filhas de Deus. É mais do que uma bênção, é realmente a infusão do Espírito Santo sobre a vida dessas crianças. Elas serão realmente marcadas por este selo, não somente da unção batismal, mas pelo selo da consagração batismal. O batismo tem a sua importância em nossa vida cristã, porque também apaga, elimina da nossa vida o pecado original, e assim a gente torna-se filho de Deus através do batismo, através da recepção deste sacramento tão importante no início da nossa caminhada com Cristo. Então, trazer essas crianças para serem batizadas é também assumir o compromisso de colocá-las no caminho da igreja, apresentá-las ao reino dos céus, ou seja, fazer que essas crianças possam realmente experimentar a graça de Deus. O batismo é muito mais do que uma celebração. O batismo é uma porção de vida que nós devemos assumir todos os dias. Todos nós devemos assumir o nosso batismo, o nosso discipulado, ou seja, a celebração do batismo a cada dia precisa ser renovada. A cada dia, a celebração do batismo deve ser realmente consagrada ao Senhor, porque batizar uma criança, ser realmente pertencente à graça do Senhor, é realmente assumirmos o nosso batismo, não de qualquer jeito, mas experimentarmos a graça do Senhor em nossa vida. Então, que nós possamos rezarmos por essas crianças, que os pais e padrinhos também possam acompanhar essas crianças nesta graça de experimentar e de conhecer a Cristo. Daqui a algum tempo, elas vão assumir este batismo, vão confirmar este sim que vocês vão dizer para elas através do sacramento da confirmação. Então, por isso que é muito importante o testemunho, o exemplo de vocês, pais e padrinhos, para essas crianças, para que elas possam realmente entender o significado do batismo, de seguirem Jesus Cristo
batizadas é assumir essa missão, a responsabilidade de encaminhá-las para o bem, para o caminho de Cristo e principalmente fazer que os pequeninos possam apaixonar por Cristo e também pela Igreja. Jesus nos deu exemplo de ser batizado para que pudesse ser solidário conosco e também mostrar o caminho, não somente o caminho do batismo, mas o caminho de seguirmos a Cristo até o fim. É um batismo que fortalece, que nos orienta e nos consagra também para a missão. Assim seja. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos em pé e supliquemos ao Senhor por essas crianças, por seus pais e suas famílias, pelos padrinhos e por todo o povo de Deus, dizendo: Senhor, fazei-nos um só corpo e um só Espírito, todos. Pai de bondade, dai a estas crianças renascer pelo batismo para uma vida nova. Nós vos pedimos, Senhor, fazei-nos um só corpo e um só Espírito. Iluminai estas crianças, a fim de que sejam luz para seus familiares e amigos. Nós vos pedimos, Senhor, fazei-nos um só corpo e um só Espírito. Fazei todas as crianças do mundo tenham casa, pão, educação e saúde. Nós vos pedimos, Senhor, fazei-nos um só corpo e um só Espírito. Chamai muitos irmãos e irmãs a participar com seus dons de nossa comunidade. Nós vos pedimos, Senhor, fazei-nos um só corpo e um só Espírito. Deus da vida, vós enviastes Jesus ao mundo para nos comunicar o vosso amor de Pai. Afassai essas crianças todo mal e ajudai-as a combater o bom combate, como templos vivos do Espírito Santo. A exemplo de vosso Filho, elas manifestem as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, nós vamos dar graças a Deus pelo óleo que vai ser usado para ungir nessas crianças. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criastes o mundo para a nossa habitação. Todos. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo fruto da oliveira fortalecemos o vosso povo para o combate da fé. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criastes a oliveira cujos ramos anunciaram o fim do dilúvio e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito seja Deus para sempre. Ó Deus, proteção de vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza, concedei a estas crianças a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que sigam o caminho do Evangelho de Jesus, tornem-se generosas no serviço do Reino e dignas da adoção filial. Alegrem-se por terem renascido do batismo e pertencerem à vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Cristo Salvador lhes dê a sua força, que ela penetre na vida de vocês, como este óleo em seus peitos. Amém.
aguardam aqui, meu pedir a criança, para que eu possa fazer a unção. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos de pé, podemos olhar também para aqui a fonte batismal, aonde eu vou conceder a bênção a esta nova fonte. Caríssimos irmãos, é chegado o momento de consagrar esta fonte pela oração da Igreja, para que, de suas águas, pela ação do Espírito Santo, transborde a força da santificação. Mas antes roguemos a Deus Pai por estes seus servos, Antônio José, João Lucas, José Vitor, Lourenço Miguel, Vitor Gabriel e Vitor Valentim, que pedem o batismo. Digne-se o mesmo Deus que nos chamou e trouxe até a esta hora da regeneração, conceder-lhes a luz e a força necessária para alcançarem pela firme união com Cristo a plenitude da vida. Oremos. Ó Deus, Criador do mundo, Pai de todos os seres humanos, é nosso dever dar-vos graças por nos concederdes abrir com rito solene esta fonte de salvação de vossa Igreja. Aqui se abre a porta da vida do Espírito, que é a porta da Igreja, para aqueles a quem se fechará a porta do paraíso. Aqui se oferece um banho que torna puros de uma candura nova aqueles que a surdez antiga do pecado recobriram. Aqui a torrente lava os pecados e germina em virtudes novas. Jorra uma fonte que mana do lado de Cristo, cujas águas matam a sede de vida eterna. Daqui o pátio da fé expande a luz, que afasta as trevas do coração e revela as coisas celestiais. Aqui
Os que creem se associam à morte de Cristo, para ressurgirem com Ele numa vida nova. Enviai, Senhor, sobre esta água o sopro do vosso Espírito, a força divina pela qual a Virgem gerou o vosso unigênito. Fecunde o seio da Igreja, vossa esposa, para que ela, ó Pai, gere para vós inúmeros filhos, os futuros habitantes do céu. Concedei, Senhor, que os nasciduros desta fonte cumpram por suas obras o que com a fé prometem e manifestem em sua vida o que são por vossa graça. Não importa a diversidade de suas origens e condições, pois um só é o banho vital que os irmana. Que o amor, Senhor, revele os irmãos e a concórdia faça conhecer os concidadãos. Sejam filhos que refletem a imagem da bondade paterna, discípulos que guardam fielmente a palavra do Mestre, moradas que ressoam a voz do Espírito Santo. Sejam testemunhas do Evangelho, cultores da justiça, espalhem o Espírito de Cristo pela cidade temporal que habitam, até o dia em que mereçam ser admitidos como cidadãos da Jerusalém eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor que derrame a sua graça sobre os seus escolhidos. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação. Vós os servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar todos. Nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem um povo nascido na água do batismo. Fonte do Senhor, quem Senhor.
vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após a sua ressurreição, ordenou aos apóstolos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, neste momento, convido os pais e padrinhas mais uma vez a olharem aqui para a fonte batismal já abençoada, aonde nós vamos renovar as nossas promessas do batismo. Conforme o rito aí, nós vamos responder bem forte: 3 vezes renuncio e depois 3 vezes creio. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nessas crianças uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-las na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Para seguir a Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Vocês creem em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, que ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem na Igreja do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Demos graças a Deus. Então peço que os pais e padrinhos podem se assentar, por favor. Então, neste momento, nós vamos proceder com o rito do batismo dessas crianças. Vamos começar aqui pela primeira fileira, né? A madrinha pode pegar a criança, pode vir a madrinha, somente a madrinha por enquanto. Pode vir o padrinho também do pai, uma criança por vez. São 2 crianças dentro de cada vez. Madrinha pode ficar daqui para o outro, padrinho pode ficar do outro lado. Vocês querem que o Lourenço seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar?
Vocês querem que o Vitor Gabriel seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Vitor Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Pode vir a madrinha, o padrinho e os pais também. Vocês querem que o Victor seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Sim. Victor, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Vocês querem que o José Vitor seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? José Vitor, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. O padrinho pode ficar de casa, o padrinho ali e os pais aqui na frente. Vocês querem que o João Lucas seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Sim. João Lucas, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Vocês querem que o Antônio seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Antônio, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Isso quase entrou, né? Queridas crianças, fiquemos em pé. Pelo batismo, Deus Pai as libertou do pecado, e vocês renasceram pela água e pelo Espírito Santo. Agora fazem parte do povo de Deus.
que Ele as consagre com óleo santo, para que, inseridos em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continue no seu povo até a vida eterna. Amém. Por neste momento, eu vou ungir a criança com óleo do crisma, venha destinando a criança. Neste momento, convido os padrinhos a pegarem a vela e acender a luz pascal, como sinal dessa luz de Cristo e também vida nova. Recebam a luz de Cristo. Aí, padrinho, pode vir agora, por favor, e acender a vela. E aproximar a vela perto da criança. Queridas crianças, vocês foram iluminadas por Cristo para se tornarem luz do mundo. Com a ajuda de seus pais e padrinhos, caminhem como filhos e filhas da luz. Amém. Essa é a missão do padrinho, né? Conduzir essas crianças para a luz de Cristo. Então vocês podem apagar as velas, guarde com muito carinho, né? Essa vela, para que também outro dia possa acender, talvez quando a criança estiver doente, passando por dificuldade, pedir realmente a graça e a força do Espírito Santo sobre a criança. Pelo batismo, essas crianças são chamadas em Cristo a viver plenamente como filhos e filhas de Deus Pai. Para isso, elas precisam também ser fortalecidas pelo Espírito Santo, no sacramento da Crisma e alimentadas na ceia do Senhor. Com filhos e filhas de Deus, unidos no Espírito, rezemos juntos. Pai nosso,
Neste dia em que essas crianças entram na igreja pelo batismo, vamos confiar na especial proteção de Maria, Mãe de Deus e dos discípulos de Jesus. Então, agora o padrinho, a madrinha de consagração, pode pegar a criança no colo e somente os padrinhos e madrinhas se aproximarem ali diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, para que possamos fazer a consagração dessas crianças a Nossa Senhora. Momento de silêncio, rezemos pelas crianças, que Nossa Senhora possa sempre interceder por essas crianças que foram batizadas. Maria, Mãe de Jesus, companheira de nossa caminhada, sempre fiel ao projeto do Pai, a vós confiamos essas crianças, conduzidas pelo Espírito, sejam fiéis ao Evangelho, cresçam em sabedoria, piedade e graça, na igreja diante de Deus. Abençoai essas crianças e protegei-as da doença e do mal. Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe, nós os saudamos e pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora Aparecida, ó Maria concebida sem pecado, pode voltar, por favor, para os bancos. Nós então chegamos ao final desta celebração. Deus abençoe essas crianças que possam crescer e dar também sabedoria e graça de Deus. Então, que elas possam sempre ser conduzidas pelo Espírito Santo. Não esqueçam, da missão que vocês têm agora de conduzir essas crianças para o caminho de Deus. Eu vou dar a bênção final e depois vou fazer foto com a família, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ó Deus de bondade, abençoai as mães destas crianças, para que sejam felizes, vendo seus filhos crescer, em dar de sabedoria e graça em Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus de amor, abençoai os pais destas crianças, a fim de que, unidos às suas esposas, tenham a alegria de oferecer condições de vida digna a seus filhos, e o incentivo da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus de bondade, abençoai os padrinhos e madrinhas destas crianças, para que sejam membros vivos do nosso povo, e concedei-lhes sempre a vossa paz, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Então agora, pela primeira vez, os padrinhos e as madrinhas, os pais e as mães, podem abençoar o seu filho, sua filhada, após receber a instrução do batismo.
uma marca com tudo, uma foto com todos.